Imagina você ter 15 milhões de seguidores, uma carreira, e você largar tudo pra fazer a Sol de América e tentar a vida nos Estados Unidos. Sim, foi isso que fez a queridíssima Gabriela Saraiva. Quem é? É uma ex-Chiquititas. Estou aqui descobrindo. Inclusive, estou aqui com o Wikipédia dela aberto. É Gabriela Saraiva, né? 2004. É uma atriz, cantora e youtuber brasileira. Começou na TV como Miluce de Avenida Brasil. Aí eu te pergunto, quem é Miluce de Avenida Brasil? Eu tô um pouco chocada. Agora eu tô vendo aqui, ó. Miluce de Avenida Brasil é filha da personagem da Vera Holtz. Vera Holtz, que no caso é a famosa Muito Obrigada, Lucinda. O que eu mais valorizo é a opinião de mendiga. Eu nem sabia que a Vera Holtz, que a Lucinda tinha filha na Avenida Brasil. Nem lembrava disso. Aí, depois, ó, ela fez Chiquititas. Foi a Tati no remake de Chiquititas. Ganhou notoriedade em 2015 e voltou à TV Globo para participar de Além do Tempo, turnê musical Kids Music Festival, participou da competição Dancinha dos Famosos. Gente, umas coisas que eu nem sabia que existia. Tá? Dancinha dos Famosos. Por que eu tô falando dela? Porque ela, recentemente, apareceu com um vídeo que o povo ficou chocada, porque descobriu que ela largou tudo com a mãe e foi morar nos Estados Unidos. Mas assim, não foi morar nos Estados Unidos, eu sou rica e comprei uma casa. Não. Eu fui pra lá fodida. Tá? Vamos assistir junto, que eu não entendi nada? Aqui, ó. Ó, atenção. Ó, ela tem... Quantos seguidores aqui? Ela tem 17, quase 16 milhões de seguidores só no TikTok. Só no TikTok. Momentos que já pensamos em desistir de morar nos Estados Unidos. A língua. Eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, ainda continuo. Não, você melhorou muito. Não, mas eu tô engatinhando, tô falando que nem uma criança de 2 anos de idade. Mas consegue bater um papo, mas no começo foi muito difícil mesmo. Isso pra mim é uma coisa muito difícil, inclusive assim, vai no médico. Como que eu vou falar com o médico? Vai no veterinário levar o Léo, por exemplo. Como que eu ia falar com o veterinário? Eu ajudo. Então eu dependia muito de outras pessoas no começo, porque a Gabi também não falava tão bem inglês, nem o Guilherme. Então isso daí fez eu pensar em desistir muitas vezes. E às vezes ainda, por isso eu ainda penso. E você? Eu tinha uma carreira bem consolidada, mais ou menos, no Brasil. Claro, não era, sei lá, bam, mas eu trabalhava bastante. Nunca ficava, tipo, muito tempo parada. E aí, mudando pra cá, as coisas mudam, né? Porque começa do zero. Então, essa pressão também, porque tem muita pressão externa. Gabi não vai voltar a fazer novela? Gabi isso, Gabi aquilo. Diretores, produtores, agentes, tipo... Aí, às vezes, a gente fica, será que eu fiz merda? Eu era administradora de empresas no Brasil. Eu era empresária. Não sei. 17 milhões de seguidores, tendo participado de um monte de coisa. Largou tudo pra fazer... Não sei, eu fico me perguntando também. Antes da Gabi nascer, até a Gabi crescer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi. E aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança, mas às vezes a gente pega umas criancinhas meio que... Mano, babá. Ela foi pra lá fazer au pair. O que rolou, gente? O que rolou? É aventura, gente. Às vezes falta uma vontade de... passar uma dificuldade. Animada. É complicada. E assim, quando a criança começa a te maltratar, eu muitas vezes pensei em desistir. Sim, a autoestima vai lá embaixo. Minha mãe voltava muito triste pra casa. Assim, já teve situação assim, a criança chutar e falar, sai daqui, vai embora. Que o motivo que mais já me fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Eu não gosto de ver minha mãe triste. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tenha que trabalhar muito. Minha mãe, que saco, gente. Hoje foi um momento muito difícil pra mim. Sim, tipo, minha mãe trabalha muito, cara. Minha mãe não tem tempo pra nada. Mano, que porra é essa? O que tá acontecendo? Eu espero de verdade que ela explique o que aconteceu. Pra quê? Por quê? Why? E mesmo assim, todo o dinheiro vai
pra pagar aluguel, comida. E aí. Isso Óbvio, ela trabalha de babá. é triste, porque eu queria poder fazer mais, só que. Aí, esse é o motivo maior, assim. Isso logo no começo, meu filho chegou pra mim e falou: mãe, você não é mãe. Você não é mãe, você é provedora. Me julgando, sabe? Ela tem 21 anos de idade, né? Vamos lembrar. Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou pai e mãe, e eu quero dar o melhor pra eles, mas aqui, infelizmente, é muito dinheiro, gente, que tem que ter pra você conseguir sobreviver aqui. É muito difícil, as pessoas têm essa visão de tipo assim, ai, vai mudar, vai ser tudo fácil, vai conseguir emprego rápido. Quem tem essa É visão? muito difícil, até pra quem mora aqui, é americano, então pra gente que é imigrante, não tem o inglês perfeito. A Sabe? gente É não difícil. consegue ter um plano de saúde aqui, porque um plano de saúde aqui é surreal de caro. Tanto que às vezes fala assim, ah, tô achando que eu tô ficando doente. Gabriela não vai Pelo ficar amor de Deus, doente, não não. fica hein? doente, já. Porque se ficar, tem amiga nossa que já ficou doente, que é $8.000. Não tem SUS. De um dia pra tomar de um um dia pro sorinho outro. no hospital. Esses momentos são bem difíceis. Sim, os momentos que... Logo que a gente chegou aqui, começou o Guilherme dar problema na escola. E ele disse que ele não entendia também as coisas e foi tudo novo pra ele, então ele começou a dar trabalho. Mas aí depois ele deu de novo. E eu não consegui comunicar com a escola. Chegar lá com o Google Tradutor, mas daí o Wi-Fi não pegava, a internet não pegava e eu dentro da salinha tentando falar com a professora e a professora não me entendendo. Então esses momentos também eu falei, gente, eu vim pra cá para os meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo aqui? Um momento que já fiquei muito triste foi que na high school, eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou falsa e eu não fico tentando ser amiga de todo mundo. E eu não quero ter pessoas só pra ter pessoas pra passar o tempo. Não, calma aí. Ela tem 24 anos. 2004, 2025 é 21 anos. É isso mesmo, né? Então, na escola, a minha melhor amiga é a Alissa. A Alissa tava sempre estudando. Então, às vezes no recreio, ela tava estudando. Às vezes eu ia estudar também, mas eu ficava muito sozinha, no canto. E aí eu E nós brasileiros, acho que a gente é muito intenso, né? A gente gosta de abraçar e gosta de amigo. E aqui também faz muita falta pra mim também isso. Ainda mais nos últimos anos, eu não sei, é muita... as pessoas esperam muito de você, do seu futuro. Você tem que saber pra onde você tem que ir pro college, você tem que ter a sua vida toda planejada. E aí, é todo mundo meio que fingindo tá bem. Fizemos esse vídeo. Pra mostrar a realidade e dizer que nem tudo são flores. E que às vezes você vê na internet uma coisa, acha que a vida da pessoa é perfeita, mas assim como você também tem seus momentos pra baixo, nós também temos, todo mundo tem. E é isso, vamos juntos, não vamos desistir, não vamos deixar que nossos momentos de fraqueza... Tentar, filha. Eu vou tentar, tô tentando, te juro, te amo. Caralho, eu tô apavorada com esse vídeo. Apavorada. Faz tempo que eu não fico apavorada com uma pauta assim. O que aconteceu? Gente, tá certo que assim, a gente romantiza muito a vida dos outros. A gente acha que uma pessoa tem 17 milhões de seguidores, de que tudo vai dar certo pra ela, de que tá tudo certo. Tá certo que assim, ninguém tem 17 milhões de seguidores e não ganha R$1 com isso. Ninguém. Ainda mais uma menina como ela. Na idade que ela tá, com a carinha que ela tá. Ninguém. Se ela quisesse ser a Liz Macedo, ela seria. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu sei que tem... Ela tá contando a história dela, inclusive. Alguma coisa... De novo, eu vou voltar no que eu tava falando de às vezes a gente romantiza, de não quer dizer que a pessoa, só porque ela tem seguidor, ou só porque ela fez novela, que ela tem dinheiro. Um monte de ator tá fudido sem R$1. Um monte. E tá indo pros Estados Unidos porque tem o sonho de achar que lá as coisas vão melhorar, sendo que a gente tá sabendo já, e tem vídeo aqui no canal sobre isso, de que as coisas não estão exatamente muito fáceis. Nunca foram, mas agora tá menos ainda. Agora... Caralho, gente, eu tô passada. Elas estão vivendo uma situação, assim, de fudida. Da mãe tá tendo que trabalhar de babá. Uma situação de... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Tem uns outros 2 vídeos aqui que a Juju separou, mas... Falei, Ó, tem um aqui que ela falando
Ó. People here are so racist. It's the second time that we go Ela tá falando inglês, mas tem legenda aqui, tá? to the gym and my brother needs to hear some stupid like comment. Falei em inglês, gente, porque eu quero que o pessoal americano que chegue em alguém, porque, cara, já é a segunda vez que meu irmão tem que escutar comentário racista na academia, porque a gente é latino. Da primeira vez eu não tava com ele, aí o cara tava conversando com ele e tal, perguntou de onde ele era e o que ele queria fazer de faculdade. Aí meu irmão falou que era do Brasil, ele falou assim, então você vai fazer faculdade na prisão, né? E aí eu comecei a fazer academia com meu irmão essa semana, fui lá com ele, ele tava limpando a máquina que ele fez, porque ele tinha suado, né, e tal. Aí o cara falou bem assim, que bom que você tá limpando, assim ninguém vai pegar a doença de macaco de você. E o meu irmão tá muito chateado, meu irmão não mostra muitos sentimentos e tá mostrando aqui do meu lado, eu não vou filmar ele porque ele não quer. E, cara, que tristeza, juro. A gente preencheu uns papéis lá, falando o que aconteceu, como que a pessoa era, o que ela tava vestindo. Peguei o cartãozinho do gerente, vou ligar depois pra ver o que eles vão fazer. Espero que, ao mínimo, o cara seja banido da academia, né? Gabi, você corre o risco de ser deportada? Por conta de tudo isso que está acontecendo com os imigrantes nos Estados Unidos, muitas pessoas têm mandado mensagem perguntando sobre a situação da minha família. Eu e minha mãe e meu irmão, a gente mora na Califórnia há 5 anos. Por enquanto, e pelo que dizem, o presidente está focando em imigrantes ilegais e com fichas criminais. Eu tô aqui nos Estados Unidos legalmente. A gente tem todos os documentos certinhos junto com a Heyman, que ajuda a gente há anos. É um processo que não é barato, é um processo que não é fácil, mas que a gente sempre priorizou por medo mesmo. Tenho muita empatia e eu fico muito triste em ver certas histórias de pessoas sendo mandadas embora. Porque sim, tem os criminosos, com certeza eles têm que ser mandados embora. Mas tem pessoas do bem também, né? Pessoas que vieram pra cá em busca de uma vida melhor. Pessoas que trabalham muito, que fazem o trabalho sujo, que muitos americanos não querem fazer. E a gente tá com bastante medo, sim. E a gente tá com uma dor no coração, porque é como se a gente não fosse mais bem-vinda aqui nesse país, como se a gente não servisse. O futuro a Deus pertence, eu não sei o que vai acontecer, mas agora eu não sou nenhum foco e tô aqui legalmente, então eu não posso ser deportada. Se você tem o sonho de morar em algum país, invista na documentação para evitar problemas como esse. Eu tô um pouco sem palavras, assim. Eu separei aqui a história delas. Eu espero profundamente que aqui tenha alguma explicação do que tá acontecendo. Né? Eu espero profundamente. Muita gente acha que eu sou rica porque eu sou atriz e moro nos Estados Unidos e meio que desmerece, assim, toda a minha história sem nem saber. Então eu chamei a minha mãe Tô aqui, gente. pra contar um pouco das coisas lá do começo. Minha mãe nasceu e foi criada na Vila Nova Cachoeirinha, periferia de São Paulo. E quando a Gabi nasceu, eu namorava um rapaz, ele era carioca e militar na época. Morava no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro. E eu já queria morar no Rio de Janeiro por conta dos meus avós, que eram cariocas. Então eu tinha esse sonho e resolvi comprar um apartamento e dei 25 mil reais de entrada, na época, 20 anos atrás. E aí, a mulher que tava vendendo o apartamento, Darília, né? Darília Roubou o dinheiro da minha mãe e falou, não quero mais vender o apartamento. desistiu, simplesmente desistiu. A gente botou na justiça, tá 20 até anos hoje. na justiça. 25 mil reais naquela época, convertendo, hoje seria o quê? Muito, é né? um terço do A apartamento. gente tá na justiça até hoje. Minha mãe venceu, só que ainda não ganhou dinheiro. Mas alguma hora vai, né? E eu E vai tinha, crescendo. eu tinha também uma loja, quando a Gabi nasceu, eu tinha uma loja de vidraceiro, ferragens. né? Uma coisa assim. E eu acabei vendendo para duas pessoas pessoas. da minha família e acabei também ficando sem receber o dinheiro. Depois desses golpes todos, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio de Moça, contrato, conhece? Janeiro pagando aluguel. E daí minha mãe me ajudou a comprar um apartamento. E eu arrumei um namorado. E o namorado me deu outro golpe. Engravidei logo na sequência do namoro. Gente, não façam isso. Gente, e eu lembro, né? Porque eu já era um pouquinho mais grandinha. O cara traiu ela enquanto ela tava grávida. Era assim, o caos. Às vezes a própria mulher já ligou e eu atendi, tipo... Eu lembro Foi disso. horrível. Foi horrível.
Ele ficou com o seu carro, né? Na Ele ficou época. com o meu carro, acabei ficando com o apartamento e vendia trufa nessa época. Sim, gente, era muito gostoso, mas também era bem duro. Minha mãe passava madrugada, às vezes ia a tia Cida, a tia André, né? Não ia algumas Ia pessoas te ajudar, ajudar quando sim. era encomenda muito grande. Eu comecei a vender trufa no Aterro do Flamengo com a Gabi e Guilherme bebês, assim, no carrinho, 2 bebês no A gente carrinho. também ia pro Senac e pra uma escola pública que tinha do lado de casa pra Mário vender. Quintana. Eu e meu irmão, a gente ia junto e a minha mãe falava assim: se vocês se comportarem, eu vou dar as trufas que sobrarem pra vocês. Só assim, né? Pra criança se comportar. Não, e todo... Daí a Gabi resolveu que queria ser atriz, e daí chegava no Senac, ela apresentava Fazia os um show. monólogos. Ela Fazia um falava, show. eu vou apresentar meus monólogos. E as pessoas ficavam com dó e acabavam comprando muitas trufas. E cada lugar que eu ia pra Gabi fazer teste, eu levava uma linha de trufas. Então tinha clientes que eram produtor de elenco, tudo que já compravam. E daí chegou um dia que, depois de tanta determinação dela, ela acabou entrando pra novela. Avenida Brasil. E a minha mãe foi convidada pra Vender fazer trufa pra novela. Eu não sei o que Sim, era, uma um evento, festa. tipo um casamento que precisava. E muitas das comidas são reais. E aí, quanto você Eu lembra cheguei a a vender quantidade? trufa, acho que eu vendi 100 trufas pra... 100 trufas pra Eram produção. trufas né? na casquinha do sorvete. É muito bonitinho, muito gostoso. Eu fiz a Avenida Brasil, mas tem gente que acha assim, nossa, a pessoa fica rica na primeira novela. O salário é baixo e aí cada novela vai aumentando Era, um acho que pouco. R$2.000 o salário, pra trabalhar o mês inteiro. E a mãe tem que parar meio que de trabalhar É. para ir Levar com a o filho. criança. A criança não pode ir sozinha, é obrigado o pai ir junto. E eu só tinha minha mãe, não tinha um pai e uma mãe. Então não existia esse negócio assim. Então A tia Cida pegava o Guilherme na escola e eu corria pro Projac com ela e assim foi a gravação. eu lembro que teve um evento de Avenida Brasil que eu não tinha roupa de festa pra ir. Eu não lembro se foi a tia Cida. Tia Cida parcelou um vestido da Pituchinhos É. pra eu conseguir ir na festa apresentável. Curte pra parte 2, senão o vídeo. Eu vou dar minha opinião, já. Parte 2 da nossa história. E agora ela falou que vai deixar eu falar. Então, gente, ela terminou a Avenida Brasil e a gente continuou na mesma. Eu vendendo trufas e morando no mesmo lugar. Daí, ela ficou muito ansiosa, porque ela ficou um mês desempregada. Você lembra disso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Desde criancinha. Roeu o dedo todo, foi parar na Miú, no hospital lá perto de casa, por ansiedade. E logo veio o teste de Chiquititas. Só que, antes do teste Chiquititas, eu tinha sido chamada pra fazer uma peça numa festa de aniversário que eu verdade. ia ganhar R$300. E eu falei, mãe, eu não posso perder R$300, como assim? Pra ir fazer um teste, que eu não sei nem se eu vou passar. Exato, só que aí a minha mãe falou, Gabi, mas essa pode ser uma grande oportunidade pra você e você ganhar mais que R$300 se você passar. Aí eu comecei a pensar, vi que realmente era verdade, mas fiquei bem triste, porque eu já tava ensaiando com o pessoal e tal, né, mãe? Mas daí eu falei, ok, vamos pro teste. Vamos pro teste. Até o produtor da peça falou, Gabi, você tem que ir pro teste. Daí, pegamos o nosso carro, fomos pra São Paulo. Quando chegou na linha amarela, o carro pifou. Gente, olha isso, o carro quebrou. Daí tinha um amigo nosso, que é um amiguinho da Gabi na época, o Vitório Gava, que ia pro mesmo teste. A gente ligou pro pai do Vitório e pedimos uma carona. Cheguei lá e eu tinha decorado o texto errado. Me mandaram o texto errado, me mandaram um texto para as crianças mais velhas. Aí eu falei pra eles e eles falaram, toma aqui, você precisa fazer este, decore este. Daí ela começou a chorar, falou que não ia conseguir passar no teste. Tinha 8 anos e eu fiquei desesperada, gente. Falou assim, já que você decorou esse teste de crianças mais velhas, vamos ver se você vai conseguir fazer. Sim. E aí, acabou que depois de eu dar o meu piti, eu arrasei no teste. Nos 2 testes. Ela fez o mais velho e fez o pra criança mais nova. Sim, eu fiz os 2, gostaram de mim, mandaram eu ficar mais, só que a gente também tava de carona. Então eu não podia ficar tão mais. Eu fui ficando até onde eu podia e depois tive que voltar pro Rio. Daí, mais ou menos, depois de uma semana, veio a resposta. O personagem já tinha sido escolhido, mas a Iris Abravanel mandou mudar e colocar ela no lugar. Sim, foi tudo muito... Sabe qual é a chance de acontecer as coisas que aconteceram com essa garota? Essa menina não era padrinhada por ninguém.
não era de uma família de ninguém. A mãe vendia trufa. Essa menina conseguiu, com 7 anos de idade, um papel numa das maiores novelas da história da Globo. Que é um papel minúsculo. Conseguiu. Um mês depois, essa menina consegue um papel numa novela de um super sucesso do SBT. Ela conta a história parecendo que, tipo assim, olha, desventuras em série. Gente, quantas pessoas já passaram por essa situação? Eu ainda vou dar a minha opinião. Eu quero ouvir mais da história, mas eu só queria fazer essas pequenas pontuações, assim. Muito assim, Vamos de lá. Deus, sabe, gente? Toda a nossa história. E daí, bem na mesma época, me ligam da Globo. Juliana, a Gabi foi aprovada para uma novela aqui na Globo, numa novela da 7. Aprovada para fazer a novela Chiquititas e a novela da 7 na Globo. Qual você prefere? Se você for para Chiquititas, a chance de você mudar de vida é maior. Porque é muitos anos de novela e o salário era um pouquinho maior. Em vez de 2.000, eram 4.000. Sim. E aí, escolhi. Daí ela até falou, mãe, eu vou pra Chiquititas. Eu falei, tem certeza? Você vai mudar de casa, vai mudar, vai deixar seus amigos? É, porque essa vida é assim, gente. A gente fica se mudando muito. E não muda só a casa, muda de escola, o ciclo, os amigos. A gente tem que largar a mão de muita coisa pra realizar os nossos sonhos. E eu aprendi isso desde bem pequena. Então, quando falou, vai pra São Paulo, eu fui pesquisar escolas boas na região. Tem gente que vai falar assim, como assim, pagava 2.000 e pouco de escola? Minha mãe sempre priorizou a escola. A gente tinha um Celta vermelho, quase caindo aos pedaços, mas a gente tinha uma escola boa. Porque minha mãe, ela sempre acreditou que os estudos podem mudar a vida da pessoa, né, mãe? Sim. A gente morava na casa da minha avó. Nessa época, no quartinho que tinha lá. Ficou nós 3 no mesmo quarto. Mas por quê? Com o objetivo de juntar dinheiro, poder, quando voltasse pro Rio, ter um apartamento um pouco melhor e poder conseguir pagar as contas, né? Sim, e ela né? sem poder trabalhar. Sim, minha mãe sem poder trabalhar. Porque nessa época ela teve que realmente parar com as trufas. E detalhe... Porque Chiquititas era de segunda a sábado. Todos Verdade. os dias depois da escola. E detalhe que quando eu fui para São Paulo, o pai do Guilherme parou de pagar a pensão. Falou, já estão ricas, não precisamos mais pagar a pensão de R$300 pro filho. Não sejam esse pai, gente. Mas aconteceu muita coisa boa com Chiquititas, Começou a aparecer os eventos. A gente foi pra, tipo, muitos lugares do Brasil fazendo pocket show, sessão de autógrafos. Acho que, tipo, uma vez eu contei, acho que, tipo, umas 50 cidades diferentes no Brasil. Eu vejo, eu falo, como que eu fazia? Porque às vezes a gente pegava um avião pra voltar e eu ia direto, tipo, pra minha escola. Eu não sei como que eu fazia, tipo, eu Chegava ia... de mala na escola. Chegava de cara mala na amanhecido. escola, tipo, exatamente. E também a rotina da gravação também era escola, vai pra casa rápido, toma banho, almoça, sai, volta à E noite. detalhe, eu sou muito Caxias, então eu não deixava faltar na escola. E o nosso objetivo com esse dinheiro que a gente tava ganhando era comprar um apartamento, né, mãe? Sim, e a sim. gente conseguiu. No condomínio da Tia Cida, que era um apartamento igualzinho ao nosso, só que com uma piscina. Sim. Ainda tem muita coisa depois disso. Se vocês quiserem saber como que foi pra gente chegar aqui nos Estados Unidos, curte a parte 3 e comenta aí. Queremos, Nossa, sim. parte 3! Queremos. Compramos o apartamento e começaram os novos projetos para Gabi. Sim, eu fiz participação na Além do Tempo, na Cara do Pai, fiz Secora, Apocalipse. Porém, gente, o meu salário não... Que nem, às vezes eu vejo, não sei quem recebendo 60 mil no mês. Nunca foi o meu caso. Nessa época eu tava fazendo No novela. Brasil, Sendo que pagar as despesas. Daí a gente abriu uma empresa, né? Passamos a declarar imposto de renda, tudo como empresárias. Investindo sempre na carreira. Eu lembro que eu fazia canto, violão, atuação, dança, skate, porque é sempre importante a gente aprender coisas novas pra quando chegar um papel, falar, precisa disso. Eu Já posso. sabe, já sabe. Carnaval surgiu um teste pra eu falar inglês, né, mãe? Sim, a Valquíria chamou, falou, ela sabe falar inglês? Eu falei, Conclusão, fomos investir no inglês. E daí começou a surgir a ideia de, possivelmente, nos mudar para os Estados Unidos para aprender a língua aqui. Sim, mas nunca foi uma ideia que a gente falou, vamos. Tinha ali na cabeça e tal. A princípio, a minha mãe tinha falado de se mudar pra Orlando, mas eu falei, mãe, eu não quero me mudar pra Orlando. Meu sonho é morar na Você Califórnia. até chorou. Eu chorei, eu lembro.
Então, indicaram uma escola pra gente, pra Gabi, aplicar pra high school. E eu fui ver como fazia pra tirar o visto de estudante. Sim. Aí a gente ficou fazendo os dois no paralelo, porque você tem que aplicar pra escola aqui nos Estados Unidos um ano antes. Caralho, da onde veio esse salto? Da onde veio esse salto? Meu Deus do céu! Tô fazendo minha carreira no Brasil, de repente. Alguém me pergunta, ela fala inglês pra fazer o papel? Não, ela não fala, então vou mudar pros Estados Unidos. Demora. Eu apliquei pra uma high school de artes, então eu também tinha que mandar a minha audição, sabe? Vídeo atuando, vídeo dançando. E aí minha E mãe... não foi fácil, eu lembro disso. Nossa, Não foi um fácil. processo terrível. A gente- Muitas pessoas ajudando pra poder decorar texto, falar um inglês muito bom. Eu gravei umas 500 vezes o meu inglês, eu vejo hoje, eu falei, o que é isso? E aí a minha mãe foi vendo quanto que tinha que ter na conta pra poder se mudar nos Estados Unidos e a gente não tinha esse dinheiro. A gente falou, cara, como que a gente vai provar pro governo americano que a gente tem isso? Daí a gente começou a vender tudo. Vendemos carro, vendemos roupa, começamos a fazer brechó, começamos a vender tudo para poder apresentar para os Estados Unidos o dinheiro que a gente tinha que ter. Porque quando você tá com visto de estudante, você não pode trabalhar. Então você precisa provar que você consegue ficar sem trabalhar. Eu recebi a aprovação da escola e basicamente, assim, no mesmo tempo, recebi que eu tinha passado pra novela das 6, Éramos 6, na Globo. Sim, e foi em junho de 2019 isso. E a escola começaria em setembro e a novela começaria em julho, agosto. Aí a gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar mais tarde, tipo, depois de um... A gente conversou na escola e perguntou se eu poderia entrar na metade ao invés de entrar no começo. Sim, no inverno, né? Explicou a situação e tal, e eles concordaram. Aceitaram e ela conseguiu fazer a novela. Que foi uma novela... Ele não é o meu Top, pai. que levou o prêmio de melhor atriz. Foi muito importante para o nosso atual visto hoje, que ela ganhou muitos prêmios. E eu tenho muito orgulho dessa personagem, eu vejo as cenas e eu fico, caraca, que demais. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, estudar e fazer uma high school aqui. Só uma vírgula. Ela provavelmente está lá tentando aquele visto de pessoa com altas... com reconhecimento internacional. A pessoa, quando ela... Bem, quando ela tem um reconhecimento, premiação, quando ela recebe prêmio internacional, quando ela tem um reconhecimento na área dela, né? Ela pode dar entrada num visto específico nos Estados Unidos, e se ela comprovar que ela é essa pessoa famosa mesmo, essa pessoa reconhecida, não sei o quê, ela ganha o visto. Quem fez esse visto foi a Cate Torres, não sei se você sabe quem é. Mas esse visto existe. Pelo que eu entendi, que eles falaram que ela fez a Éramos 6 e ganhou o prêmio de melhor atriz e foi para os Estados Unidos. Era uma coisa que poderia, mais uma vez, mudar a nossa história. Eu fiz a novela e consegui pegar o avião com a minha mãe, com meu irmão e com o meu cachorro na maior doideira. Mas esse vídeo tá muito longo. Deixa pra parte 4. Gente, se vocês quiserem mais... Escrevam aí, a gente também pode falar sobre os Favorada. carros que a gente tem. Dezembro de 2019, A nós gente mudamos pra Califórnia. Veio eu, minha mãe, Uai. meu irmão e meu cachorro. E a Uai! gente ficou na casa do Pedrinho, né, mãe? Sim, fomos direto pra casa do Pedrinho, onde eles nos recepcionaram muito bem por 10 dias até a gente encontrar o nosso apartamento. Sim, aqui na Califórnia as coisas são muito caras, gente. De verdade, é um dos lugares mais caros. E aí a gente acabou optando em ficar todo mundo que eu digo a minha família, no apartamento de um quarto. E aí, em janeiro, cada um começou a sua escola, porque a gente se mudou com o visto F1, minha mãe é F1. Meu visto de estudante, na qual eu tinha o direito de trazer meus 2 filhos como dependentes. Sim, ela tinha que estudar inglês todos os dias. Era todo dia ou quase todo dia? Era todos os dias e era bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha feito inglês na vida e comecei assim numa sala de aula. Sim, e aí eu também comecei na minha high school de artes, como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu passei. E meu irmão também começou a estudar na high school dele, que normalmente a high school aqui, você tem que estudar na high school mais próxima da sua casa. 3 meses depois que a gente começou as aulas,
Pandemia! Aqui na minha escola, o povo todo de máscara, eu não tava entendendo nada, porque eu não sabia nem falar inglês direito, e aquele povo de máscara. De luva, colocando álcool e tal. Daí eu recebi um e-mail da escola falando que ia ficar uma semana sem aula, até descobrirem o que tava acontecendo. Aí no começo, né, todo mundo fica meio felizinho. Sem aula, Mas aí... eu, né, tava me sentindo... Aí, cara, as coisas começaram a ficar bem complicadas. Quando realmente todo mundo foi pra casa. Não, calma aí. Agora, eu não sei se ela tentou esse outro visto depois, né? Mas, então, ela tá falando que o visto dela é esse visto F1, né? Que é o visto de estudantes. Esquece que eu falei. Não sei se depois ela mudou o tipo de visto. Foi um momento muito Que difícil. esse tipo de visto também não é pra Aprender online, sempre, né? Quando você não é inglês fluente, é tipo assim, o Péssimo. que tá acontecendo? Eu não tinha computador na época, a Gabi não tinha mesinha de estudo, então a gente começou a procurar mesa de estudo para se adaptar online e comprar computador para poder estudar. Foi o caos, e daí começou a... Ia no mercado, não tinha água, não tinha comida. Além de ser um momento difícil em geral, financeiramente também estava complicado, porque as coisas eram caras, não estávamos conseguindo aproveitar o que a gente veio aqui para fazer, e pessoas aqui bem próximas da gente estavam meio que incentivando a gente a ir embora pro Brasil. Muita gente não entendia o que podia acontecer e assim, começaram a falar, se eu fosse você, eu ia embora. Mas daí a Gabi ficava arrasada. Eu ficava arrasada. Porque era o sonho dela estar aqui estudando. O Gui também. O que é mais apavorante nessa história é que o que parece o tempo inteiro é que elas estão lá só porque a menina tem um sonho americano de querer estudar nos Estados Unidos. Só. Eu acho que eu já tenho informação suficiente para dar minha opinião. Puta que pariu, cara. Que isso? Assim, em algum nível, eu entendo, essa menina foi pra lá com 5 anos a menos, né? Foi 5 anos atrás. Tem 21 anos hoje. Então foi com 16 anos. É uma mãe um pouco mal assessorada. Desculpa. Com uma menina de 16 anos resolvendo... Gente, essa menina tem o cu virado pra lua. É aprovada em uma novela atrás da outra. Fez novelas de sucesso, fez Chiquititas. Tem 17 milhões de seguidores. E tá numa situação de merda nos Estados Unidos. Não é possível isso que eu tô assistindo. Não é possível. Não, em algum momento vai chegar outra informação que eu vou falar. Tá. Não é possível. Não é possível. Com todo respeito, amor e carinho. Não é possível. Ficou bem chateado. A gente falou assim, acho que a gente pode então focar no vídeo do YouTube. Começar a fazer vídeo do YouTube. Mais conteúdo. Porque também tava caindo meu YouTube, gente. Vocês sabem, né? Antes o YouTube era tipo bam, 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 e depois foi caindo. Mas a gente mesmo assim tentou postar numa quantidade maior pra ver se ajudava. Mas não tava dando muito resultado e sem publicidade, sem nada, porque a gente tava aqui. Sim. Então, uma amiga Ela também é youtuber, pelo que eu visto. podia ajudar ela na entrega de comida. E eu fui, no meio da pandemia, começar a entregar comida. Aí o gato vai me morder. Depois de um tempinho, finalmente, durante a pandemia ainda, eu recebi o convite pra fazer Tudo Igual, Só Que Não. Foi uma esperança pra gente. Foi uma esperança, minha primeira série como protagonista. A gente foi pro Brasil, todo mundo, até o cachorro. E alugamos um apartamento pra uma amiga minha. Ela queria vir morar na Califórnia, então a gente... Vocês entendem que, tipo assim, essa menina, ela foge e o sucesso vai atrás dela? Lógico, essa cara também, você acha que não vai? Meu Deus do céu! E a mãe tá trabalhando de babá nos Estados Unidos, meu Deus do céu! Deixou ela morar no nosso apartamento. A gente começou a gravar e as gravações pararam por causa do Covid de novo, porque deu um ápice maior e tal. As pessoas começaram a pegar Covid dentro do elenco, da produção. E detalhe, a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar para os Estados Unidos, porque os aeroportos estavam fechados para o retorno. A gente ficou quanto tempo lá? A gente ficou 6 meses. 6 meses. E conseguimos voltar. Só que aconteceu uma coisa muito grave depois, que eu vou contar no próximo vídeo, que tá muito longo esse. Voltamos para Califórnia depois da Gabi fazer Tudo Igual, Só Que Não.
E resolvemos investir todo o dinheiro que ela ganhou na série num novo visto para que a gente pudesse trabalhar aqui. Porque com o visto de estudante você não pode trabalhar. E a gente tava com medo, né? Vai que aparece uma oportunidade e tem que falar não. Aí a minha mãe começou a falar com advogados. Aí, erradamente, a gente foi pro advogado mais barato. Ficamos pro visto de trabalho, habilidade extraordinária. O1 e O2, minha mãe como empresária. Habilidade extraordinária, é esse visto que eu falei. É o visto de reconhecimento de você ter uma habilidade extraordinária que te dá. Então é aquele visto que eu falei mesmo. Eu tô com dor de barriga. Na área, meu advogado falou assim: vocês vão precisar fazer a entrevista. Pra fazer a entrevista, vocês podem ir em qualquer lugar fora do país, Estados Eu até Unidos. entendo que ela esteja querendo uma carreira lá fora. Só que, Mona... Sim. Até pra Dubai, ele falou pra minha Ele mãe. falou, Olha, pode até Dubai. pra Dubai. Mas aí eu falei, não posso ir pra Dubai que eu não tenho dinheiro pra isso. Mas vamos pro México, que é aqui do lado. E eu fiquei olhando online e achei uma vaga, assim, do nada. Porque era no meio da pandemia, eu acho que a pessoa deve ter ficado com Covid e cancelou. Eu achei assim, tipo, amanhã na Cidade do México. Eu falei, bora pra Cidade do México. Aí a gente foi, dirigiu 1h30 até Tijuana, que é a divisa. Deixou o carro no aeroporto, pegou o avião e fomos pra Cidade do México. Fizemos a entrevista e voltamos pra Tijuana, na qual a gente alugou um apartamentinho, tal, pelo Airbnb. Então Por quê? aproveitamos. Porque a gente tinha que esperar, porque o passaporte ficou na Cidade do México, né? O pessoal ia ter que analisar tudo primeiro e depois devolver pra gente. Pra gente Normalmente falar. demorava uma semana pra ficar pronto. Só que passou uma semana, passou 10 dias e nada. Eu ficava toda hora olhando, porque eu precisava voltar, a gente precisava voltar. Aí, finalmente, apareceu a resposta. Só que não foi uma resposta boa. Foi falando que a gente ia precisar de uma nova entrevista. E a nova entrevista não estava available, porque estava em pandemia, então estava tudo fechado. Tudo fechado. E o passaporte com eles. Então a gente não poderia voltar pra casa. E agora o que fazer? Meu Deus, catamos e compramos um novo ticket para a Cidade do México para pegar o tal passaporte. Mas a gente achou que seria fácil, mas chegou lá. Não, eu não achei que seria fácil, não. A gente não tinha agendamento. E você só pode entrar no consulado com agendamento. Eu tive que praticamente invadir o consulado, implorar pra me E ouvirem. eles são todos sistemáticos, assim. São muito. E eu, pelo amor de Deus, me escuta. Isso que tá acontecendo comigo. Preciso voltar pra casa. Meu cachorro ficou em casa. Doente. Tá tudo lá. Eu só preciso do nosso passaporte de volta. Por favor. Tinha gente que cagava. Mas aí tinha gente que falava assim, vai falar com fulano de tal, vai falar com fulano de tal, blá, 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 blá. Aí E eu chorando. no final fizeram um documento pra gente assinar como tava recebendo o passaporte, deram o passaporte de volta e a gente falou, ok, bora pra Tijuana de novo. A gente tava tipo assim, conseguimos, é o final. Coitados. Pegamos o voo de novo pra Tijuana, pegamos o carro e vamos embora. Tudo ok. Fomos. E aí é tipo um pedágio, assim. É um Que aí as border. pessoas pedem os seus documentos pra ver se você pode entrar. Daí na hora que eu entreguei meu passaporte, ele checou, ele falou, qual é o seu visto? Eu falei, de estudante. Ele, não tem visto de estudante aqui não. Eu falei, como assim, não tem? Um dia desse eu ainda tava pagando, semana passada eu paguei escola ainda. Daí ele falou, não tem visto. Daí mandou a gente pra uma salinha. Essa salinha, eu tenho pesadelo com essa salinha. Foi horrível, gente. Gritavam com a gente como se a gente fosse bandido. Nunca foi Só pra você entender uma coisa. Meu Deus do céu. Tijuana é a fronteira Estados Unidos e México. É talvez a fronteira mais militarizada do mundo. É a fronteira aonde os coiotes tentam fazer as pessoas entrarem nos Estados Unidos de forma ilegal. Tijuana é se não me engano, é a primeira cidade americana, né, que faz fronteira com o México. Ali, para você entrar para os Estados Unidos, tentam de todo jeito entrar de forma ilegal. Então, talvez seja uma das piores alfândegas para você passar. E eu não sei mais. tratada assim na minha vida, de verdade. Senta! Senta, sit down! Falando com a gente como se a gente estivesse assim, querendo invadir os Estados Unidos. Falando, se eu fosse vocês, eu ia embora pro Brasil. Muito ruim E mesmo. eu já não entendo inglês aí, não entendo muito bem inglês. E eu nervosa, não entendia nada, não escutava nada. Foi E péssimo. eu tinha que me virar, porque minha mãe não entendia muito e meu irmão não fala. não fala. Então eu que tive que dar a cara a tapa. Foi muito ruim mesmo. Eles escoltaram a gente embora. Tipo assim, veio um carro seguindo a gente pra Gente gente saiu não dali, entrar pra Califórnia.
E fomos sentido México novamente. Daí eu parei o carro assim, logo assim, perto do border mesmo, para pensar o que a gente ia fazer. Daí eu liguei na minha escola de inglês, o Vinícius estava até de folga na época, mas ele falou, Juliana, eu vou tentar te ajudar. Daí ele olhou no sistema e falou, Juliana, seu visto foi cancelado porque você foi aprovada para um novo visto. Falei, meu Deus do céu, então eles estavam certos. E olha, uma coisa, depois a gente descobriu que a gente não poderia ter ido em qualquer lugar do mundo. A gente teria que ter voltado pro Brasil pra fazer essa entrevista. Então, o advogado, ele errou com a gente e ele sumiu. Porque durante esse tempo que tava tudo isso acontecendo, A gente ligou, e eles deram Só a ghost. Gabriele, que era funcionária dele, atendia. Mas mesmo assim, ela também não sabia muito como ajudar, porque ela não é a advogada, ela era, sei lá, assistente dele. Era assistente dele. Daí foi quando uma amiga minha, Tati, falou pra mim, Juliana, eu vou falar com um advogado top aqui, que é o Léo da Raymond, e ele vai te ajudar. Daí eu recebi um direct dele, com o número de telefone dele, falando, liga pra mim. O Léo, ele foi um anjo na nossa vida, porque... Gente, sério, eu tava me sentindo como se não ia ter mais volta, não ia nunca mais poder voltar, não ia poder ver meu cachorro, porque o cachorro tava doente lá. Eu achei que acabou o meu sonho, de fato. E o Léo falou, calma, gente, olha, eu vou ajudar vocês, pode ficar tranquilo. Aí ele falou, realmente, vocês têm que voltar pro Brasil, volta o mais rápido possível, compra essa passagem e volta. A gente marca uma nova entrevista pra vocês fazerem lá. E E a gente ficou hospedada num hotelzinho bem beira de estrada. sim, porque não tinha mais dinheiro. A gente não tinha mais coisa guardada, a gente tinha gastado tudo já. Porque Eu- é caro, gente. Visto, essas coisas, não é uma coisa baratinha, né? E daí eu comprei o ticket pelo cartão de crédito do Brasil, que eu ainda tinha na época, pra ir pro Brasil fazer a entrevista e ficamos, acho que se eu não me engano, 2 dias ainda no México. Foi bem ruim. Minha mãe também, ela teve que pagar, acho que foi $600, $600 é mesmo. pra uma pessoa poder Pegar- as malas. que a gente tava. Atravessar, a pessoa, a Dani na época, uma amiga Dani, ela atravessou o border a pé pra entrar no México, pegar meu carro e voltar para os Estados Unidos. Aí a gente foi finalmente pro aeroporto, depois que a gente comprou a passagem. Tivemos que pagar multas no aeroporto. Por ter ficado ilegal no México. Então E a gente também não é mexicano, né? A gente Detalhe. teve que tirar dinheiro de onde não tinha por causa de tudo isso. Ficamos 35 dias no Brasil. Deu tudo certo a entrevista, porque procure advogados realmente bons, tá? Não vai só pro Só pelo primeiro que preço, aparece, pelo preço, porque senão você vai acabar gastando mais do que o advogado. Deu tudo certo, a nossa entrevista foi um sucesso, foi maravilhosa. A gente voltou com o nosso visto carimbado. E mais coisas aconteceram. Temos mais histórias por aí. Ai, não, tem a sexta parte, mas eu quero ver opiniões já. Eu acho que eu acho que se você quiser assistir a sexta parte, tá A aqui, gente conseguiu o nosso visto. tá? Mas assim, acho que a gente já temos todas as informações pra ficar completamente apavorado. Vamos lá, esse aqui é o Muito Humilde. Aí, você tem 15 milhões de seguidores, é atriz, influenciadora e é sua mãe. Tá se ralando de trabalhar e se fudendo completamente como imigrante nos Estados Unidos. Tudo isso pelo sonho americano? Pelo amor de Deus, mas vai ser burra assim na PQP? Quem não sabe, eu tô falando da Gabriela Saraiva, tá? Ex-Chiquititas. Ela disse num vídeo que a mãe dela se mata de trabalhar nos Estados Unidos e não consegue fazer absolutamente nada com o dinheiro. Só serve realmente para sobreviver. Não tem nem plano de saúde lá, porque a saúde lá é extremamente cara. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria que a saúde lá era cara? Assim, será que não é muito mais fácil você pegar sua mãe, trazer ela pro Brasil e construir uma vida aqui? Pelo amor de Deus, pessoal. 15 milhões de seguidores. Eu tenho 90 mil de seguidores no Instagram e consigo viver muito bem com isso. Será que você com 15 milhões não consegue também? Ou tem que ser justamente nos Estados Unidos? Porque assim, eu não queria usar essa palavra, mas isso é uma burrice sem tamanho. Burrica. Dave Vlog. Ontem eu vi um vídeo da menina do Chiquititas, eu esqueci o nome dela, acho que é uma coisa Saraiva. E eu gosto muito dela, acho ela muito gente boa. Mas eu fiquei num questionamento muito grande sobre... Não, ela é um amor, assim, e eu acho que isso fala um pouco sobre a decisão dela. sobre o que ela falou no vídeo dela. Pra quem não viu, ela fez um vídeo com a mãe dela dizendo os problemas que ela passa lá nos Estados Unidos e tal. E eu sempre tive esse questionamento, porque eu sempre vi ela lá nos Estados Unidos e eu ficava pensando, por que ela parou de atuar? Eu sempre tive esse questionamento.
Por que ela tá morando nos Estados Unidos? Ela não era atriz aqui no Brasil? No vídeo ela fala muito sobre essa questão de... Ela tinha uma carreira construindo aqui no Brasil, né? A mãe dela era empresária aqui no Brasil. Eles viviam bem, sabe? A mãe dela deixou de ser empresária aqui no Brasil para ser babá nos Estados Unidos. Ela largou né, o emprego de atriz, que muita gente quer chegar na posição de atriz de novela e tal, e muita gente não consegue. Ela chegou lá e ela largou para ir para os Estados Unidos viver uma vida normal. E tá tudo bem, tá ligado? Eu respeito muito o posicionamento de qualquer um com relação à vida. Eu mesmo tranquei a faculdade porque eu queria viver de música, e hoje eu tô vivendo de música. Na minha opinião, isso é um reflexo de como o brasileiro enxerga outros países de fora e não valoriza o que tem aqui. Realmente, o Brasil é um país cheio de problemas, complexos, tem muita dificuldade, porém, às vezes, o problema não tá na goiabada. O problema tá em mim. A gente cresce com essa ideia de que... Nossa, essa referência... O problema não é o sequilho. Estados Unidos é tudo bom, que lá é a melhor coisa do mundo. Inclusive foi muito bom ela trazer que não, que lá é difícil pra porra de viver lá. Uma pessoa que vai ser imigrante lá precisa trabalhar lavando carro, sendo babá, sendo garçom. Gente, eu tô e eu sempre me questionei com por essa história. que ela sendo um potencial de ser uma atriz grande aqui no Brasil, largou De ser blogueira, de fazer publi. tudo para poder ir para lá para os Estados Unidos, viver uma vida normal. E pelo visto ela também se questiona sobre isso. Sobre se foi realmente certa essa decisão. Assim, eu não tô aqui para julgar se foi certo ou errada a decisão dela. Para mim, cada decisão é uma decisão, todo mundo segue o coração e tá tudo certo. Mas às vezes, dar 2 passos para trás é bom para poder pegar um impulso para voltar para cima. A mãe dela é empresária aqui, era bem sucedida e largou tudo também para ser babá lá. É um bagulho complexo, né? Essa ideia que a gente tem de que os Estados Unidos vai ser a salvação dos nossos problemas e às vezes é só o começo dos problemas. Isso serve de aprendizado para todo mundo que quer, né, sair daqui para ir para outro lugar. Pensa assim, o que você já tem aqui já não é algo legal para você? E tá tudo bem errar também, tomar decisões que não são legais. Que você toma decisão e fala, porra, não era para ter feito isso. Tava melhor do jeito que tava. E voltar 2 casas, tá tudo ótimo. O importante é seguir o coração, sempre ser feliz. Inclusive um beijo pra... Acho que é Gabriela Saraiva o nome dela. Isso. Pra mãe dela também, pro irmão dela também. Que eles fiquem bem logo, né? Que a mãe dela consiga, né, ficar melhor psicologicamente, que eu vi que ela tá bem abalada com essa questão de muito trabalho. Meu Deus do céu, eu tô apavorada. Eu tenho um conselho pra dar. Quem sou eu pra dar conselho? Mas essa aqui é a Andressa. Sobre o vídeo da Gabriela Saraiva, que tem 15 milhões de seguidores, é influencer, atriz famosa no Brasil e largou tudo pra vir pros Estados Unidos pra mãe dela ser babá e elas mal conseguirem se manter e não tem nem convênio médico, segundo ela, porque não conseguem pagar. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu já falei aqui algumas vezes e todas as vezes eu fui cancelada porque a verdade é que brasileiro não gosta de ouvir a verdade. Sonho americano não existe, tá? Não existe, tá? Isso foi vendido pra vocês pela indústria, né? Principalmente pela indústria do cinema americana. E aí você criou essa ilusão de que aqui tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, que o brasileiro vai vir pra cá, vai trabalhar em faxina, vai trabalhar em obra, vai conseguir se legalizar e vai ficar aqui, vai comprar casa, vai comprar carro. Isso não existe, tá? Eu moro aqui não porque eu vim atrás do sonho americano. Não, tá? Eu já vivi o sonho brasileiro, vivia muito bem. Vou falar bem a real aqui na tua cara, tá? Se vive bem quando você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você vive bem até nos cafundó do Judas. O problema não é porque você mora no Brasil. O problema é porque você é pobre, tá? Então, essa é a questão. Então, assim, quem se deslumbra com essa questão do sonho americano é que é pobre, é quem nunca viajou, é quem nunca veio pra cá, é quem não conhece a realidade. Aí essa menina... Nossa, eu não podia... Eu não posso... eu não posso concordar mais. O sonho americano, ele serve para a pessoa que não tem nada aqui. E ela vai para os Estados Unidos para ter nada lá. Só que o nada de lá, e discordaram de mim no último vídeo, mas eu continuo achando, hoje em dia não é muito mais assim, mas em algum momento já foi. O nada de lá costumava ser melhor do que o nada daqui. Tá? Então, a pessoa que vai para lá tentar a vida, ela vai tentar a vida porque lá o poder de compra é maior. Hoje em dia não, mas já foi. Então, aqui a pessoa ganha um salário mínimo aqui, eu ganho um salário mínimo lá ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Então faz muita diferença para uma pessoa que é muito ferrada aqui de grana.
Agora, uma pessoa que tem uma certa situação, não vai fazer sentido ir para os Estados Unidos. Não faz. Uma pessoa que tem a situação que ela tinha, tá certo, estava no início da carreira, ainda estava ganhando pouco, não sei o quê, mas com o tamanho que ela tem nas redes sociais, não faz o menor sentido. Eu vou terminar esse vídeo para depois dizer o que eu acho. E tem um vídeo dela depois comentando sobre isso. Uma faculdade que é comunitária, gente, que é onde a galera que é pobre vai, que é onde pra galera que não é aceita em nenhuma universidade vai. Você tá entendendo? É tipo assim, tem a ralé das faculdades, com tanta faculdade boa que tem no Brasil. Aí a menina vem pra cá, pra mãe dela trabalhar de babá, comer o pão que o diabo amassou, pra ela ficar aqui vivendo o sonho americano, fazendo uma faculdade, entendeu? Que é a faculdade dos rejeitados. Olha, sinceramente, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês aqui na prática como realmente funciona. E não acreditem nesses vídeos de influenciadores falando que você trabalha aqui algumas horas e você já ganha 200, 400 reais. Mentira. Mentira, tá? Em um ano você vai comprar carro, vai comprar casa. Mentira. E sabe por quê? Eu vou te explicar como que funciona o sistema bancário deles aqui nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, tá? Você precisa ter score. Exatamente como tem no Brasil. Mas a diferença é que no Brasil, se você tem dinheiro, você vai lá e faz. Aqui não. Não basta você ter dinheiro, você tem que ter score. Segunda coisa, você precisa de seguro para tudo. Até para você ligar água e luz na sua casa, você precisa ter um seguro, tá bom? Para você comprar um carro, é obrigatório ter seguro. Não é como no Brasil que você compra carro e faz seguro se quiser, não. É obrigatório, você precisa ter. E se você for novo aqui, o teu seguro vai ser uma fortuna. O do meu carro foi $2.500 para 6 meses. Tá bom? Sendo que meu marido já tinha comprado o carro dele comprou zero, eu comprei o meu carro zero assim que a gente chegou. E mesmo assim a gente teve que fazer o seguro e foi nesse valor. E agora, deu 6 meses, eu vou ter que pagar mais esse tanto. Pra mim é tranquilo, por quê? Porque eu já vivi uma vida de alto padrão no Brasil, né? A gente veio pra cá porque precisou, por conta do trabalho do meu marido. Do mesmo jeito que iria precisar ir pra Suíça, ir pro México, ir pra Islândia, pra qualquer lugar do mundo, a gente veio por conta do trabalho. Então, assim, pra mim, não faz diferença. Agora, vocês acham que uma pessoa que é imigrante, muitos que vêm pra cá é legal, limpar a casa, trabalhar de pedreiro, entendeu? Trabalhar em trabalho praticamente escravo, porque exploram, viver fugindo de imigração, ganhar uma miséria para pagar os aluguéis que são caros, tá? Porque aqui tudo é caro. Não venha nessa ilusão achando que é baratinho, porque não é, tá? É caro. Eu moro no interior dos Estados Unidos, tipo, bem interior mesmo, por conta do trabalho do meu marido, pra ficar perto da fábrica que ele tá tendo que cuidar aqui. E, gente, eu pago quase $3.000 no aluguel da minha casa. Eu não acho tão caro comparado com o Brasil, porque eu morava numa região nobre de São Paulo. Agora, se eu for morar numa região nobre de Nova York, já, entendeu? Já fica inviável. Mas, assim, pra uma pessoa que ganha uma renda básica, é caro. Eu acho caro. Quando eu fui comprar meu carro, o vendedor que estava atendendo a gente, ele pediu pro meu marido emprego, sendo que ele era americano, tá? Pra vocês terem essa noção. Outra coisa, aqui, não quero ficar falando mal, né, porque eu fui muito bem tratada, mas fui muito bem tratada por quê? Primeiro ponto, eles não acham que eu sou latina, então eles batem o olho, eu sou branca, né, olho claro, eles acham que eu sou da Europa ou acham que eu sou americana, tá? Então tem esse primeiro ponto. Segundo, os lugares que eu frequento são lugares um pouco menos acessíveis, então, sabe, quando você é branco, quando você tem dinheiro, tudo se torna mais privilégio pra você. Agora, se você não tá nessa linha, e você vem pra cá achando que vai ser de boa, não vai, porque sim, vai sofrer preconceito, vai sofrer xenofobia, o mercado de trabalho vai ser mais difícil, porque, gente, aqui é diferente do Brasil, não tem essa mistura. Aqui é separado, você não vê, por exemplo, pessoas pardas aqui, não existe, ou é branco, que chega a ser igual um leite, ou é negro, não tem um meio termo, entendeu? Então, quando eles veem uma pessoa que é parda, eles já sabem, não é daqui, sabe? Então, assim, a realidade aqui é outra, tá? É outra. Esse sonho americano não existe, gente. Não é esse mar de rosa. Tem pobreza, tá? Vocês veem, tem um monte de casa abandonada, desleixada, gente na rua pedindo comida. Eu moro no interior, eu vejo gente aqui na rua, gente drogada, você tá entendendo? Isso que é interior, gente. Interior do Brasil, eu nunca vi uma coisa dessa. Você tá entendendo? Aqui eu vejo isso, carro caindo aos pedaços. O pessoal tem essa ilusão, sabe? Outra coisa, muita gente faz leasing, que é o quê? Você pega o carro, você paga um valor pra você usar o carro e depois você vai trocando, mas o carro não é seu. Você tá usando emprestado. Aí vai lá e faz vídeo.
aqui o carro que eu comprei, porque esse carro nem tem no Brasil, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Sendo que, na verdade, aquilo ali é um leasing. O carro nem é da pessoa, entendeu? Tem muitos influencers que fazem isso. Que vendem aqui, mentem. Falam, plano de saúde, você paga $80 por mês, você tem. Aí você imagina uma família de 4 pessoas. Uma família de 5 pessoas. Você vai pagar que seja aí um plano de saúde de $90, o que eu acho muito raro, que deve ser um plano muito bosta, muito porcaria. Já dali $500, $400, tá? E eu não tô nem querendo converter em quem vem pra cá juntar dinheiro pra ir pro Brasil, tá? Então, assim, tem muitas diferenças. Se você é mulher, se você vem sozinha, é outros 500. Agora, se você vem em família, meu amor, se você vem com família, o buraco é bem mais embaixo, mas, tipo, muito mais embaixo. Então, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Porque na prática é muito diferente. Olha aí, essa menina, ela tem 15 milhões de seguidores, entendeu? Podia viver uma vida de marajá no Brasil, gente. Viver bem. A mãe tem que trabalhar de babá. Gente, trabalhando de babá, não é querer desmerecer. Mas, porra, a mulher é empresária no Brasil, vem pra cá trabalhar de babá. Pra menina viver o sonho americano. Ai, gente, ó, deu de internet por hoje. E esse aqui é o vídeo dela comentando, ó. Alguém mandou assim pra ela: amiga do céu, você tá deixando que todos fiquem mal pra viver o seu sonho, meu Deus. A gente tá com cara de pão amanhecido porque a gente acabou de acordar, são 9 da manhã. Fala aí, mãe. Então, sábado eu acordei muito triste, né? Devido a imigrante. Imigrante realmente às vezes fica triste aqui nos Estados Unidos, mas hoje já tô melhor. E assim, estou aqui pelo sonho meu de criar meus filhos e dar uma boa educação pra eles, né? Eu não sou, tô sendo obrigada. Mulher, o Brasil, você ia ter muito mais capacidade de fazer isso do que aqui. É isso que aquela mulher falou. Ela tá numa faculdade, que é uma faculdade pública, que é uma faculdade que não dá futuro pra ninguém nos Estados Unidos. Que é uma faculdade que, tipo assim, não dá diploma nenhum, que não dá nada. Que não vai... Tipo assim... Não... Se o teu sonho é dar uma educação foda pros teus filhos, você tinha que estar aqui. Não obrigada por ela, não. Nem pelo Guilherme. Mas Mulher, que não é fácil. Aqui loucura. não é fácil, mas estamos aí, fortes e resistentes. Você tá trabalhando de babá. É impossível você ter capacidade de dar qualquer tipo de vida maravilhosa pros seus filhos. Você tá trabalhando de babá. Gente, tem ups and downs, né? Assim como todo mundo tem na vida, mas ninguém para pra gravar um vídeo quando tá no down, né? Tipo, vai querer quando tá feliz, não sei o quê. E a gente tenta sempre ser muito transparente aqui com vocês. A minha mãe, eu sou muito grata por tudo que ela tá fazendo, mas, tipo assim, não é como se eu obrigasse ela a aprender se ela fala, você vai ficar aqui pelo meu sonho. E aí eu tô um pouco chateada com os comentários falando, amiga do céu, você tá deixando que todos fiquem mal pra viver o seu sonho, Não, meu tem Deus. gente falando assim, Juliana, vai embora e deixa a Gabriela aí. Eu não quero ir embora e deixar minha filha aqui. Gente, eu acho que se ela fizer isso, ela vai ficar mais triste, porque ela ama muito os filhos. Quando eu vim pra cá, eu já falei, eu não quero ficar sem meus filhos, hein? Pelo amor de Deus. Eu quero ajudar eles a estudar e se formar. É isso que eu quero. O sonho dela, quando eu pergunto pra ela, ela fala que é isso, quer ver a gente formado, com sucesso. Eu ainda não tô totalmente formada, gente. Eu fiz 2 anos de community college. Tem muita gente confusa também, achando que eu me formei em geral. Fiz 2 anos e ainda falta mais. Rumo à formatura, se Deus Sim, quiser. e o meu irmão vai começar também em setembro, começa a faculdade dele. A gente também tá com o processo de green card, então a gente não pode ir embora agora. A gente queria tanto conseguir o green card. Já gastou tanto dinheiro com esse processo, agora ir embora seria uma burrice. Gente, esses processos são muito caros, a gente gasta muito dinheiro. Faculdade, que também é muito cara, por isso que eu fiz Community College First, que também já é difícil, porque não é de graça. E agora, minha filha, todo o dinheiro vai pra faculdade. E aí eu já falei pra minha mãe, você acha então que eu não faço faculdade? E aí o dinheiro vai pra pagar tudo aqui? A minha mãe ia ficar muito triste se eu fizesse isso, porque ia ser como se ela tivesse vindo aqui à toa. Imigrante aqui nos Estados Unidos sem faculdade não tem futuro. Eu acho que tem que fazer. E aí também falam, mas você é atriz, que não sei o quê. Gente, sim, eu sou atriz, mas todos os seguidores, eles não dão dinheiro. Tipo, se eu ganhasse $1 cada seguidor, aí, pô, e $1 por cada comentário maldoso, tava rica. Mas não é assim, infelizmente. Tipo, não é. Mulher, assim, de verdade, com todo o carinho e amor do mundo,
Vocês estão vivendo uma loucura, desculpa. Vocês estão vivendo uma ilusão. Eu juro que eu tô tentando ser muito educada e muito legal no que eu tenho pra dizer, porque a vida não dá oportunidades do jeito que dá pra vocês, pras outras pessoas. Não dá. E é muito louco ver essa oportunidade sendo tacada a fogo, assim. Pra mim, esse é o vídeo, é o resumo do Deus não dá asa à cobra. Porque, assim, é surreal como não tem ninguém pra trazer uma realidade pra vocês e falar, gente, isso é uma loucura que vocês estão fazendo, é uma loucura. Porque a verdade é que se vocês tivessem dinheiro pra realmente investir, pra essa menina estar estudando numa Juilliard da vida, uma puta faculdade de arte americana, que a pessoa sai de lá pra ir pra Hollywood, se ela tivesse com um puta dinheiro pra realmente ter uma carreira. Agora, tá trocando uma carreira que existe no Brasil, com acessos que existem no Brasil, com seguidores que existem no Brasil, que pouquíssimas pessoas têm o nível que você chegou, para ir para um lugar trabalhar de babá, com um salário que não te dá condição de absolutamente nada, estudar num lugar que não te dá abertura de absolutamente nada. Não, é assim, em 2, 3 anos aqui no Brasil, vocês conseguem uma situação que vocês vão poder ir para os Estados Unidos e viver o sonho da Califórnia 40 vezes por ano, se vocês quiserem. É tudo muito surreal essa história. E parece que tá muito... Eu entendo o sonho, eu entendo tudo, mas me desequilibra. Porque é isso, é literalmente Deus não dá asa à cobra. São pessoas que estão muito mal assessoradas, gente. Meu Deus do céu. Mulher. Eu tô apavorada com esse vídeo. Torço demais pra que vocês... Pra que tudo dê muito certo pra vocês, de verdade. Dá pra ver muito carinho, muito amor na relação de vocês. Vocês não são pessoas loucas, mas assim... Dá pra ver a vontade, dá pra ver o sonho. Mas, gente, tem um caminho tão mais fácil do que esse. Quem sou eu pra falar alguma coisa, mas... Sei lá. Às vezes, você sabe, vocês estão tipo assim... A vida deu um golden ticket pra vocês e vocês estão falando, não, eu quero me fuder. É isso. Um beijo.